Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República um projeto de lei destinado a regular o regime de preços de energia para o consumo doméstico. Em sentido semelhante, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou o projeto de lei número 330, com teor idêntico, visando também limitar os aumentos das tarifas e preços de venda de eletricidade a clientes finais. Logo no preâmbulo, o projeto do Bloco de Esquerda parte de um pressuposto hoje já claramente ultrapassado. Por força da ação do Governo, o aumento do preço da eletricidade a partir de 1 de janeiro de 2007 em 15,7%. Com efeito, e por força do Decreto-Lei que ontem entrou em vigor, de 18 de dezembro, o Governo já legislou com base no entendimento de que o aumento proposto pela ERSE para as tarifas em baixa tensão no valor de 15,6 para 2007 nada tinha de razoável, no sentido de, por um lado, proteger os consumidores de um aumento insuportável e que permite, por outro lado, que as empresas do setor possam encontrar solução para a acumulação do chamado déficit tarifário que se arrastava nos últimos anos. Mas, senhoras e senhores deputados, o que está em causa? O chamado déficit tarifário, que noto é apenas resultante das atividades reguladas, atinge em 2006 quase 400 milhões de euros. A inevitabilidade desse facto, que atingiu toda a União Europeia, é fruto dos extraordinários aumentos que os preços internacionais de petróleo, carvão e gás natural tiveram nos últimos anos. Hoje, um voltar atrás, limitando de novo o aumento tarifário em baixa tensão ao valor esperado da inflação, só poderia conduzir a ainda mais elevados déficits que, inexoravelmente, os mesmos concedidores de baixa tensão iriam suportar no final e, realço, mais uma vez, pelas próximas gerações. A proposta do Bloco de Esquerda e agora também do PCP de não pagamento de custos devidos às empresas e, como tal, reconhecidos pela ERSE, é uma atitude inaceitável do ponto de vista do direito, não apenas nacional, mas comunitário, mas também e, acima de tudo, do ponto de vista da nossa responsabilidade com o futuro e com as novas gerações. É, no fundo, a perspectiva inaceitável do que quem vier a seguir que fecha a porta. Refira-se que na proposta inicial da ERSE para as tarifas, ultrapassada e desatualizada, tal como o pressuposto apresentado pelo Bloco de Esquerda, os consumidores, apesar de tudo, pagariam o déficit acumulado em apenas 3 anos, enquanto que o Governo, na legislação ora publicada, estabelece o prazo de 10 anos, suavizando assim o esforço por parte dos consumidores. Esta solução não só permite não sobrecarregar os consumidores mais frágeis, com tarifas incomportáveis, mas também permite identificar os meios mais adequados e menos onerosos de liberalização do setor, designadamente a nível dos custos de manutenção do equilíbrio contratual na produção de eletricidade. E é aqui, senhoras e senhores deputados, que deve centrar-se a nossa tarefa e os nossos esforços no futuro, nomeadamente na exigência da poupança energética, em particular a elétrica, no desenvolvimento das potencialidades de resposta das energias renováveis, aumentando a capacidade nacional, tornando-nos menos dependentes do exterior. Senhoras e senhores deputados, o Governo optou, e muito bem, por uma solução de bom senso que não cai nem no exagero de quem hoje tenta representar o papel de defensor das entidades reguladoras, mas que no passado aprovou e aplicou regras travão à ação dos reguladores, nem tampouco na solução sempre generosa do é grátis ou é de borla. Mas o Bloco de Esquerda e agora, à última hora, o PCP, trazem-nos hoje aqui uma proposta mais do que generosa, propondo a fixação administrativa dos preços da energia em função da inflação, esquecendo que vivemos num mundo e numa economia globalizada, na qual a economia portuguesa adquire ao exterior cerca de 85% da energia que consome e dessa energia cerca de 85% é de origem petrolífera. Os projetos do diploma não nos referem a taxa de inflação a que se reportam. Ficamos na dúvida, será a nacional, a mundial ou, quem sabe, a da OPEP. Com efeito, a inflação não pode de maneira nenhuma alguma traduzir a evolução dos custos da energia, em especial quando sabemos que cerca de 2/3 da produção elétrica é de origem térmica e que os custos dos combustíveis fósseis foram e estão a ser sujeitos a uma forte pressão,
Por exemplo, entre 2001 e 2006, o petróleo subiu cerca de 3 vezes. Ou seja, é cerca de 3 vezes superior. Mas mesmo que assim não fosse, teríamos sempre de saber, em nome do rigor e da credibilidade das propostas em discussão, qual o peso que a energia tem, em termos relativos, no cabaz de bens essenciais determinantes para a fixação do valor da inflação. Por exemplo, em Espanha, o peso da energia é de apenas 2,3%, situação que se avalia semelhante à portuguesa. O projeto do Bloco de Esquerda e também o do PCP não nos surpreendem. Seguem a linha de aceitar a constituição de novos déficits, julgando que eles poderiam ser amnistiados por alguém no futuro. Mas estas soluções beneficiariam os consumidores? No imediato, na gestão do dia-a-dia, sem dúvida que sim, senhores deputados. Mas deixariam para amanhã e para as novas gerações mais uma dívida, mais um caso resolvido entre o Estado e a economia do futuro. E essa não é seguramente a visão do PS, nem tampouco a dos consumidores portugueses. Disse.